Queridos, na continuação do estudo do Evangelho segundo escreveu Lucas, fazendo uma breve recapitulação, né? Porque já faz aí bastante tempo que nós falamos a respeito do assunto. Inclusive eu peço que vocês me ajudem relembrando alguma coisa, tá bom? Vamos fazer isso? Vocês cooperem e compartilhem aí o que está na memória de vocês, para a gente ver se faz esse apanhado geral de 15 dias atrás e prossegue aí nesse comentário. Bom, primeiro, amados, um por um, né? Quem quiser, fica à vontade. O que ficou na memória de vocês da última aula a respeito desse evangelho? O que vocês guardaram assim? Que isso ficou assim destacado na mente de vocês. Se tu quiser, Varão, começar, fica à vontade. Se não quiser, comece. Grande jeito. O próximo, então, próximo. É cavaleiro, vai passar para a dama. Alguém assim lembra? Fale assim, tipo, ó, ficou na minha mente isso aqui que eu, rapaz, não tinha pensado ainda. Eu me lembro que o Leandro falou alguma coisa, falou, André, tinha alguma coisa que você abordou aqui, eu nunca tinha pensado desse jeito. Tu lembra, Leandro, o que foi? Eu lembro dessa frase, porque eu guardo no coração para massagear meu ego, entendeu? Eu lembro da forma como você falou sobre a Bíblia. Sim. Mas aqui não foi em Lucas, foi em Marcos, né? Em Marcos, né? A visão que você falou. Tem uma parte da visão do que a Bíblia. Ah, entendi. Eu acho que você nem estava presente na aula passada, né? Na última, né? Ah, então por isso. Eu guardei. Mas caso ouviu, assistiu o vídeo, ficou alguma coisa, fica à vontade, meus amados. O que ficou na mente de vocês? Da maneira que você falou que nós devemos analisar os evangelhos. Sim. Porque Lucas, ele, comparado com o outro, ele era um estudioso, era um doutor, então ele tinha Historiador, né? maior conhecimento de como descrever, tanto que ele descrevia com detalhes. Exato. Né? Aí a gente comparou alguns livros, algumas passagens do Marcos. A gente fez aquele paralelo, né? Por que fala o homem e o outro fala que foi o servo que falou com Jesus. Vemos essas relações que não eram diferenciadas, mas que ele escrevia com detalhes. Ótimo, eu fico feliz por conseguir passar isso, fico feliz por você guardar isso, porque é importante. O que eu pretendi passar para vocês nesse ponto aí que você colocou, Varão, é o seguinte: todas as vezes que nós formos ler qualquer um dos três evangelhos, Mateus, Marcos ou Lucas, se existe uma passagem semelhante em outro, né, se a gente está lendo Lucas, há em Marcos e em Mateus uma passagem paralela, ou seja, é a mesma passagem. Então a gente deve ler elas, né, essas passagens, nos três. Por quê? Porque a gente percebeu que o que um omite, o outro fala, e vice-versa. Então esses relatos se completam. Então a gente tem o cenário se abre mais, né? A gente tem mais elementos. Porque a gente vê lá, rapaz, mas o que um falou de uma coisa, o outro falou de outra. Quando a gente leu, por exemplo, Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 11, né? O 7 ao 12, mas acho que foi 7 ao 11, aí ficou meio vago o negócio, lembra? Pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater-vos-á, o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Se nós somos maus, né, e damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará. Não tem essa parte. Essa parte está em Lucas, no capítulo 11. Vosso Pai vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, se a gente ler só Mateus, essa passagem, por exemplo, fica muito vago. O que o Pai dará? Né? E aí muitas pessoas pegam só esse texto isolado, aí eles aplicam de uma maneira que a Bíblia não autoriza a aplicar. Olha, essa passagem diz que se a gente pedir, buscar, bater, a gente insistir, perseverar, campanha, jejum, oração, insistência, sobe monte, desce vale, Deus vai dar isso, vai dar aquilo, vai dar aquilo, vai dar aquilo. Isso pode ser verdade? Talvez. Agora na passagem não. É esse o nosso exercício quando a gente lida com a Bíblia. A gente não pode afirmar algo que naquela passagem que a gente pegou como base e referência, né, ela não diz e a gente introduz. Isso é chamado de exegese. É o contrário de exegese, é o termo técnico na hermenêutica, né? A exegese é a extração do sentido, do significado. A gente extrai do texto o que o autor quis passar quando ele escreveu aquilo. Então a gente extrai. A exegese é o contrário, a gente coloca da nossa cabeça, da nossa imaginação, das nossas loucuras no texto, aquilo que o texto não diz. Então, nessa passagem, é possível afirmar que Deus dará isso e aquilo? Não. Porque a passagem, ela não está completa. Mas quando eu vou em Lucas, qual é a promessa? Que se nós pedirmos, porque assim, irmão, se é promessa, tem que se cumprir.
Se Deus disse e afirma na sua palavra que Ele vai fazer aquilo mediante tal ação nossa, aquilo precisa se cumprir. Senão a palavra de Deus ela fica uma pendência duvidosa. Então ali o que Deus prometeu para todos, aqui não é questão de fé, é uma questão de crer nessa palavra e fazer isso que a palavra de Deus diz, ou seja, pedir, buscar, insistir, perseverar. Deus dará o Espírito Santo. Deus não negará a ninguém, em momento algum, a presença da pessoa do Espírito Santo. É isso que Lucas ele completa lá no texto. Então vejam a importância de a gente pegar uma passagem e se ela tem em outro local, em outro lugar, a gente precisa ler, porque elas têm essa complementariedade, né? Elas se completam. Isso é fundamental, fundamental. Isso faz uma diferença absurda quando a gente estuda a Bíblia e a gente tem esse exercício, né? Amados, alguns podem pensar, ouvindo ou até participando de um curso teológico, que assim, rapaz, é um bocado de teoria, né? Acho que se for pôr na prática, esse negócio não funciona tão bem assim, não. Não, amados, é exatamente isso. Quando a gente aplica tudo isso, né, que são essas regras, isso funciona no sentido que, primeiro, que faz sentido, segundo, que é isso que é estabelecido. Não tem o que fugir, não tem o que inventar. Então, aquilo que eu incremento, que eu acrescento, opa, eu estou fazendo coisa que eu não devo fazer. Mas aquilo que eu omito também, eu deixo também de ter uma abordagem adequada da Bíblia, né? Então essa questão é exatamente isso, é o que a gente passa, é aquilo que a gente estuda, isso funciona na prática, porque esse é o ensino prático da Bíblia, né? A teoria a gente compreende tudo isso, mas experimenta pôr na prática, você vai ver que o negócio vai dar certo, porque a Bíblia tem a finalidade última de fazer com que nós, entendendo a vontade de Deus, aviva, né? Aviva a tua obra, não, aviva, viva essa palavra. Então é exatamente isso, excelente, mano. Se tu guardou isso aí, eu estou assim mais do que feliz. Eu estou tão feliz que tenho vontade de ser batizado de novo com o Espírito Santo. Coisa boa. Mais o que? Além do varão aí, que já foi, excelente a lembrança. Tá vendo que fica guardado alguma coisa? Vocês que estão aí meio desconfiados, não vale nota, irmão, pode falar. Tu quer continuar falando, varão? Fica à vontade. Me lembro que você comentou também a respeito de falou do discipulado. Deu o exemplo dos jovens que chegou a Jesus, falou o que eu devo fazer para te seguir. Sim. Discipulado aí. Ficou também a maneira de estar preparado para seguir aquilo que Jesus quer, ou você acha que precisa de uma preparação para depois seguir a Jesus, né? Sim. Deu o exemplo, um tinha que largar, ir lá, enterrar os pais, o outro fala que era um e tinha que voltar, deixa Deus. Sim, eu estou procurando a passagem, aqui é o capítulo 9, varão. Isso. Verso 57 em diante. Aí você pegou o exemplo dos três e a gente discutiu a respeito disso, da preparação. Né? Se realmente você quer, se realmente é isso que você entendeu, que quando você entende que verdadeiramente é seguir Jesus, então você abre mão de tudo e está preparado já. Não há uma preparação antes para depois falar, agora que eu estou preparado, eu vou seguir Jesus. Não tem, né? É assim, a gente diz que a salvação é de graça. A salvação é de graça, pela graça. Pois Jesus conquistou isso e nos entregou de graça, né? Um presente. Agora, o discipulado há um preço a ser pago. E que preço é esse? É o preço dessa disposição de renunciar tudo quanto deve. Não é que todos nós vamos renunciar às mesmas coisas. Não é uma exigência, por exemplo, em Lucas mesmo, não nessa passagem do capítulo 9, mas eu quero voltar ao capítulo 9, porque foi a ênfase da última aula. Foi justamente isso que eu tentei enfatizar, esse discipulado, peguei esses textos aí. Mas o que eu quero falar é do jovem rico, por exemplo, né? O jovem rico, e em Lucas mesmo, no capítulo 18, a partir do verso 18 e 18 de Lucas, aqui houve uma exigência de Jesus a respeito desse rapaz, desse jovem. Por quê? Porque Jesus identificou que aquilo que aquele jovem mais ele valorizava era aquilo que iria impedi-lo ou atrapalhar ele no discipulado, na caminhada. Ele tinha um coração preso naquilo. Mas não é que Jesus vai exigir de todos nós ou de todos os discípulos que larguem as suas riquezas quando há, né? Que larguem os seus bens materiais, que vendam todos os seus bens materiais e distribuam aos pobres e depois siga Jesus. Não é uma exigência para todo discípulo de Cristo em todo momento. Aqui foi o ponto de vista de Jesus. Foi? O ponto de vista de Jesus para a riqueza.
É isso? Não, A empresa dele, no caso. não, especificamente desse rapaz. Por quê? Poderia ser outra coisa. Poderia ser outra coisa que Jesus identificasse que aquele rapaz ele ia ter dificuldade de seguir Jesus por causa daquilo. Como por exemplo, quando a gente pega esses 3 exemplos do capítulo 9, verso 57, a gente percebe, Jesus observou ali que em cada um havia um obstáculo, em cada um deles. Então Jesus falando, para você é isso, para você é isso, para você é isso. Você entendeu? Então cada um de nós tem algo que Deus observa e fala, opa, isso aqui vai ser um tropeço, vai ser um obstáculo, vai ser uma dificuldade para que o meu filho entre no discipulado e me siga. Então ele exige de nós, de cada um de nós, coisas específicas, entendeu? Porque o que eu tenho de repente que me impede, que me dificulta na comunhão e no discipulado com Deus, não é a mesma coisa que você, não é a mesma coisa que a irmã, entende? Então cada um de nós, a gente tem aquilo que nos prende, a âncora, que nos finca aqui na terra. E Jesus disse, deixa isso. Se não deixar isso, não dá para me seguir, né? Então cada um de nós temos as nossas peculiaridades. Porque assim, eu vejo que esse ponto de vista que tem muitos pastores que usam, eles dão a maior atenção naquilo que Jesus fala sobre, ele dá como exemplo, criar riqueza. Mas de fato não é isso, é de fato aquilo que fazia o rapaz se prender ao mundo. Isso. Da mesma forma, os outros exemplos. Isso. Que no caso desse era a riqueza. Quando a gente estuda uma passagem bíblica, por exemplo, a gente pegou aqui capítulo 9 de Lucas, verso 57 até o verso 62. É o bloco da passagem, né? A gente chama de perícope, né? É esse bloco aí, esse texto. Então a gente pega isso aqui e vai estudar. Aí, qual que é o exercício? Então nós vamos ler ele, o contexto todo. A gente vai extrair então o que Jesus quis passar, o que Lucas aqui destacou nas palavras de Jesus e o que ele quer passar com isso aqui, tá? Antes que a gente aplique isso na vida prática aqui, é assim, observação, a gente observa o texto, né? A gente interpreta o texto e aplica o texto. Isso aqui é uma regra para a Bíblia toda. Então você observa o texto. O que é observar? Ler, irmão, ler corretamente. Ponto, vírgula. Se a gente não fizer esse exercício básico, é possível que a gente observou errado, você interpreta errado e aplica errado. Não tem como observar errado, interpretar certo e aplicar certo. Ou você observa certo, interpreta certo e aplica certo, observa errado, interpreta errado e aplica errado. Entendeu? São passos que eles não tem como ser desligado um do outro. Então você observou, leu, tá? Você interpretou, agora você aplica na vida, tá? O que isso quis dizer para aquele jovem, ou para aquelas pessoas, aqui no caso do 9, capítulo 9, verso 57 e 62, para aquelas pessoas, o que Jesus quis dizer? Qual foi a mensagem de Jesus, o ensino de Jesus para cada uma dessas pessoas? Foi esse. Ah, tá bom, então nós descobrimos. Irmão, isso aqui é hermenêutica, eu estou até saindo um pouco aqui da matéria, porque isso é hermenêutica, né? Hermenêutica é fundamental no curso teológico. Vocês já tiveram, não foi? Já, alguns tiveram, outros não. Mas vocês lembram então, os que tiveram. É uma diferença assim, é antes e depois da hermenêutica. Eu estou exagerando, é assim mesmo? Não é? O olhar muda, é outra, você lê a Bíblia de outra forma, muda totalmente. E aí o que acontece? Então nós descobrimos o que o texto quis ensinar, o que Jesus quis ensinar para esses discípulos, ótimo. Agora a gente faz a seguinte pergunta: e o que esse texto quer dizer para mim, André, vivendo em São Paulo, século 21? O que Jesus quer se comunicar? O que a palavra de Deus quer dizer comigo? Aí eu faço a aplicação na minha vida prática, entende? Então o que é destacado aqui na última aula, que eu quis passar para vocês, o que eu quis destacar entre outros ensinos, o que Lucas traz é a exigência do discipulado, a necessidade do discipulado. Então, como eu disse, a pessoa é salva pelo sangue de Cristo, por crer em Cristo, foi alcançado pelo Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, libertou a sua mente da escravidão, da ignorância. Agora, isso basta? Não basta. Essa pessoa pode viver mal aqui na terra, mal como um cristão, pode não desfrutar daquilo que Deus tem, inclusive aqui, que é o início do seu reino. E o que consiste o reino de Deus? O que eu estou falando aqui? Está em Romanos capítulo 14, verso 17. O reino de Deus não é comida, nem é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso começa aqui agora. O reino de Deus começa quando uma pessoa é alcançada pelo Evangelho.
né? Lucas 17, verso 17 ao 20. Vamos ler esse texto que eu acho que cabe aqui na minha abordagem. Capítulo 17, verso 20 e 21. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. E a gente leu alguma coisinha lá em Marcos capítulo 1, hein? A respeito do reino de Deus. Mas olha aqui como ele volta também. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse, no caso de Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vocês. Está entre vós aí na versão de vocês ou está diferente? Dentro de vós. Hã? Dentro de vós. Dentro de vós. Essa é a melhor versão. Essa é a mais próxima do original. Porque no original está em rumon, né? Em rumon não. Entus, quer ser entus dentro, rumon. Entus, rumon. Dentro de vocês. Não é entre vocês apenas. Está dentro de cada um de vocês, embora isso também possa ser traduzido que ele deve ser vivido entre vocês na comunhão, né? Então há essas duas possibilidades, mas o original traz a ideia de dentro de vocês. O reino de Deus não vem com aparência exterior, não é nessa questão de implantação de um reino externo, é dentro de cada um de vocês. Então dentro de nós já deve o reino de Deus ter iniciado com justiça, com paz e com alegria no Espírito Santo. São virtudes do reino de Deus. Isso sim é evidência de que o reino de Deus chegou, onde há justiça, onde há paz e onde há alegria do Espírito Santo, independente do exterior. E com certeza o discipulado de Jesus, ele ensina que vai ser de dificuldade, de luta, de adversidade. Irmãos, o sofrimento, a teologia do sofrimento, ela está esquecida no nosso país tupiniquim, porque o que as pessoas são mais atraídas são pelas facilidades da vida. Então a gente tem um evangelho no nosso país, e mundo afora aí, que não é o evangelho de Jesus Cristo, mas é um evangelho que pretende ensinar para o homem que se ele aceitar Jesus, ele vai ter vantagens em todas as áreas da vida. E é o contrário que os evangelhos ensinam. Que os evangelhos ensinam, que Jesus alertou todos nós: olha, vocês querem ser meus discípulos mesmo? Capítulo 9, verso 23, Lucas. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. João capítulo 16, nós vamos chegar lá na outra aula, verso 33, bem conhecido: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Capítulo 14 de João, por exemplo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai é muita morada, e tal, não se turbe o vosso coração, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. A paz que Jesus garante é a paz da alma, e não as tribulações da vida. O próprio Lucas registra Jesus dizendo assim, esse texto eu acho muito interessante, meus amados. Capítulo de número 21 de Lucas, 21 e 19. Eu acho muito interessante. Aliás, vamos ler um pouquinho anterior, né? O 19 é o final dele, que ficou gravado na minha mente aqui. Mas vamos ler aqui porque é um negócio interessante. Capítulo 21 de Lucas. Eu acho muito interessante. Versos 16, 17, 18 e 19. Então, Lucas 21, 16 ao 19. E até pelos pais e irmãos, e parentes e amigos, sereis entregues e matarão algum de vocês. E de todos sereis odiados por mim, por causa do meu nome. Mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa perseverança, possuí a vossa alma. Olha só que coisa interessante. Jesus já alertando aqui o que iria acontecer com os seus discípulos. E tem outro texto aqui que eu estou tentando lembrar, que está aqui, capítulo 23 de Lucas também, tudo Lucas aqui. Capítulo 23, irmãos. Esse aqui também, essa passagem, ela para nós é um alerta de Jesus, uma advertência, um alerta, um encorajamento de Jesus, né? Dizendo da realidade, irmãos. Se tem uma coisa que Jesus nunca fez, foi iludir pessoas para que o seguissem. A todo custo, a todo preço, de qualquer forma, eu quero a multidão, eu quero a igreja cheia, eu quero uma grande congregação. Não, amado, não é esse o interesse de Deus. O interesse de Deus é que a gente o sirva pelo entendimento de quem Ele é e entenda que isso não será fácil. Não será fácil. Quando a gente pega uma pessoa, um novo convertido, nós deveríamos falar: ó, tua vida agora vai ser pior
vai ser muito mais difícil do que era antes de aceitar Jesus. Sabe por quê? Porque antes você pecava, estava tudo tranquilo dentro de você. Estava tranquilo. O Espírito Santo não morava dentro de você. O diabo, é lógico que ele nunca gostou de você, mas agora muito menos ele vai gostar de você. Por quê? Porque você foi alcançado pelo Evangelho, você tem um Espírito dentro de você que não pode ficar passivo diante dos pecados, dos seus erros, e ele vai de alguma maneira gerar em você um incômodo, uma angústia, uma tristeza quando você pecar. Quase todo dia, né? Ou todo dia? Não é, mano? Porque assim, tem gente que pensa que não peca. Eu, por exemplo, hoje eu cometi 2 pecados. Mentira, 3. Já estou mentindo, não foi só 2, foi mais. Então, e o Espírito Santo, então, aquela angústia, aquela tristeza que não havia, já tem uma dificuldade. O velho homem e o novo homem já tem outra dificuldade. Nós concordávamos com este mundo no seu sistema, no pensamento e nas coisas erradas. Éramos muitas vezes indiferentes quando não participávamos e nós éramos os causadores. Agora já não é assim. Nós nos convertemos, a gente está indo contra o curso deste mundo, né? Efésios capítulo 2, nós estamos indo contra o curso deste mundo. Nós ressuscitamos, então estamos vivos dentre os mortos. Isso nos incomoda, e muito. Então a vida vai ser difícil mais ainda para os discípulos de Jesus do que para as pessoas, porque o errado se torna mais fácil na vida. A gente sabe isso na pele, irmão, quase todo dia. Se vai fazer coisa errada, não é tão difícil, facilita um bocado de coisa. Vai querer fazer as coisas tudo como se deve fazer, não é? A gente encontra muito mais dificuldade, e ainda mais no nosso país, onde a desonestidade parece que é quase uma regra para se dar bem na vida, não é? Então, olha só, Jesus nunca enganou ninguém. Quando Jesus viu aquela multidão, 5 mil, 7 mil, não me lembro, lá em João capítulo 6, seguindo ele, todo mundo dizendo: ei, Jesus é nosso rei, vamos fazer, é rei. Quando Jesus viu que queriam fazer dele rei, ele disse: não, vocês, sabe o que vocês querem que eu seja rei de vocês? Que eu estou dando pão para vocês, multipliquei, vocês estão me seguindo pelo pão, não é por mim não. Um discurso duro, pensa no discurso duro. Foram os milhares embora, literalmente os milhares foram embora, ficou 12. Se sou eu, André, pelo menos sobrou 12, né? Vou segurar esses 12 aqui, aluno, porque senão fecha o núcleo, né? Se vocês quiserem, pode ir também. Jesus não quer ninguém o seguindo equivocadamente, não. Ele trouxe um discurso duro, irmão. Ele quer que a gente entenda quem ele é e qual a dificuldade que nós vamos ter em segui-lo. E aí o que acontece? Então Jesus dá aquele discurso duro, aquele povo lá entende de fato que eles estavam seguindo Jesus não pela motivação certa, e a gente assim, de todo custo, né? Não, deixa aí, rapaz, prega o evangelho e o povo tem que vir. Não, tem que vir de qualquer forma não, tem que vir pelos meios corretos, pela pregação do evangelho, né? Por entendimento de que a vida dessa pessoa não vai ser fácil, porque se ela compreender isso, se ela aceitar isso, irmãos, não vai ter nada nem ninguém que pare essa pessoa. É o que aconteceu com os nossos irmãos nos 3 primeiros séculos na igreja. Roma matava os nossos irmãos assim como se mata animais, mas eram milhares. Teve época em Roma que não tinha madeira para crucificar os crentes, não tinha mais madeira, de tanta cruz. Eles colocavam nos postes, amarravam nos postes, inclusive tocavam fogo, e eles eram a iluminação da noite, né? Os nossos irmãos, isso é relato histórico, e assim matavam. Agora eu te falo, quem que parava o cristão? Ninguém, nem a morte, nem a tortura, nem as arenas dos leões, nada, nem ninguém parava aquele povo que ia se alastrando assim, ó, pelo Império Romano de uma forma assustadora. Eles iam se alastrando assim, ó, como câncer na metástase, ia se alastrando, tomando corpo e tomando conta de todo o Império Romano, de todo mundo. Aquele povo crescia até umas horas. Algum pregador disse assim: rapaz, esse povo era igual clara de ovo, já viu? Você vai batendo, quanto mais bate, vai crescendo. Né? Os irmãos que fazem o bolo, imagina o negócio, né? Vai batendo. E a gente lembra lá do Egito, em Êxodo, capítulo de número 1, deve ser verso 11, alguma coisa assim, me ajudem. A Bíblia diz que quanto mais aquele povo era massacrado, sofria, tanto mais crescia, de modo que o Egito se enfadava do povo de Israel.
quanto mais castigava, quanto mais sofria. Então, para o discípulo de Jesus que entende o discipulado e o Evangelho, quanto mais ele é perseguido, quanto mais ele é massacrado, quanto mais ele é maltratado, mais o sofrimento leva a uma comunhão mais intensa com Deus. Quanto mais o inferno, inclusive, persegue a igreja, na história da humanidade, na história da igreja, mais o Espírito de Deus vem, irmão, revestindo todo mundo de graça e poder. Quanto mais os demônios e Satanás e o inferno querem cercar a igreja, mais Deus se agiganta com a sua proteção, enviando os anjos, tremendo céu e terra para fortalecer esse povo. E esse povo não tem quem pare, não tem. Ninguém segura a igreja de Jeová, ninguém, não tem como. Sabe por quê? Entender o que é o Evangelho. É isso que Lucas traz. É isso que os evangelhos propõem na boca de Jesus, quando Jesus está falando do discipulado. Querem me seguir? Vão sofrer. Vamos ler aqui o Lucas 23, ó, coisa interessante, do verso 26 até o 32, e eu quero destacar o 31. Lucas 23, 26. E quando iam levando, tomaram certo Simão Cirineu, a gente está falando da crucificação, né? Que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que o levassem após Jesus. Veja bem. E seguiu grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, eles vão sofrer. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: caí sobre nós, e os outeiros: cobri-nos, porque se o madeiro verde, olha só, fazem isso. Jesus está trazendo essa figura de linguagem, ele é o madeiro verde. Se o madeiro verde fizeram isso, que se fará o seco, que somos nós, seus discípulos? Se com Jesus, que não tinha pecado, que era o Filho de Deus, que só fez bem a todo mundo, né? Lucas vai continuar lá em Atos capítulo 10 falando isso. Ele fez bem a todo mundo, curou os enfermos, expulsou os demônios, era cheio de compaixão. Então, se Jesus fizer isso, imagina a gente que é ruimzinho, que às vezes dá uma mancada mesmo, que às vezes até merece, que às vezes peca, né, de maneira que merece lá um mau testemunho, faz alguma coisa errada, deixa de fazer o certo. Quanto mais a gente, se com Jesus fizer isso, ele diz: quanto mais vocês. Vamos lá. Verso 32. E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos. Olha só, amados, isso é para desanimar, não é? Evangelho é desanimador. Evangelho desanima a gente. Evangelho mostra pra gente: ó, é duro demais seguir a Jesus esse mar de rosa que falam. Não, o negócio é duro, mano. Pregar a verdade, viver a verdade, né? Quem fala a verdade tem poucos amigos, como diz a música, acho que é de Marcos Almeida. Quem fala a verdade não merece ser castigado, mas quem fala a verdade tem poucos amigos. Quem fala a verdade dentre os irmãos não é bem visto, né? Não é. Nós temos dificuldade no meio religioso de ser discípulo de Jesus. É muito complicado. E neste mundo, então, amados, nós vamos ter toda essa dificuldade. Então eu quis destacar justamente isso. Eu ainda estou partindo da conversa que vocês iniciaram. Vocês querem colocar mais um ponto? Então, assim, o que você estava falando aí, para nós fica estreito, por causa que, assim, na igreja a pessoa não tem tanto entendimento assim, né? A gente pregava antes como todo mundo pregava, né? Porque para chamar as pessoas, mostrar esse mar de rosas. Só que depois a gente entende o texto, né, de Jesus, e vê que não é bem desse jeito, e sobe no púlpito e fala uma verdade, não aquela verdade que vai machucar, mas uma verdade, né? Uma realidade, né? Isso, realidade. Mas a pessoa fica tipo: pô, você falou aquilo, né? É a verdade, mas eu tentei falar a verdade com um jeitinho para não machucar tanto. Aí eu falei: pô, você conseguiu para ser desse jeito, né? Eu vou te colocar para falar assim. A notícia do Evangelho, ele tem dois aspectos: ele consola e atormenta, né? Jesus disse assim: o Filho do Homem, eu não vim trazer paz à terra, vim trazer espada, porque haverá na mesma casa, numa família, pai contra filho, filho contra pai, né? Agora não sei se é nora contra sogra, acho que é nora contra sogra, né? Ou é sogra contra nora, um negócio assim.
precisa pesquisar depois, isso aí tem um negócio interessante na observação, mas não vou abordar agora não. A questão é que Jesus disse: eu vim trazer fogo, vim trazer paz não, dissensão, porque haverá essa realidade de que quando a luz se encontra com as trevas, quando o Filho de Deus tem contato com aqueles que são filhos das trevas, haverá um conflito e um choque de valores, não por causa de nós, mas por causa daquele que se incomoda com a luz que é em nós, não é? Não é pelo nosso mau testemunho, não é pelo nosso fanatismo, não é pela nossa chatice, que tem crente que é chato, né? Tem os extremistas no Islã, que são xiitas, e tem os extremistas no Evangelho, que são chatos, xiitas e chatos. Aí ninguém aguenta, né? Estou sendo perseguido. Não, o cara é chato, não é nesse sentido que Jesus está falando, mas pelo nosso testemunho de serem filhos da luz, nós vamos incomodar as trevas de alguma maneira, e sem falar nada, na conduta. Sabe como nós mais incomodamos as pessoas? Não é quando a gente confronta moralmente as pessoas, que é o que a igreja evangélica mais faz, confronta moralmente. Seu pecador, miserável, desgraçado, idólatra, adúltero, beberrão, não sei o que. Não é essa a nossa pregação? Do dedo do profeta na venta dos outros? Você sabe o que é venta, né? Você sabe o que é venta aqui? Amém. Glória a Deus, a venta. No norte, Leandro, tu é paulista, não é? Sou filho de Pernambucano com Alagoas. Ah, então mãe. Tá bom. Então você sabe que tem a venta e tem o pau da venta. Sei que é em riba. Né? Então assim, põe o dedo no pau da venta ou na venta, né? E aí o que acontece? Aí a gente é odiado por causa muitas vezes do confronto moral. Mas sabe quando mais nós pregamos o Evangelho? Quando na verdade não é no confronto moral, mas quando nós servimos, quando somos misericordiosos, compassivos, quando o amor em nós assim exala, irmão, sabe? O que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 11, se não me falha a memória, o cheiro de Cristo em nós produz vida para a vida e morte para a morte. O cheiro de Cristo em nós exalado incomoda as pessoas. Se elas estão com cheiro de morte, esse perfume da vida vai incomodá-las. Então, quanto mais a gente ama, mais incômodo a gente causa na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque o amor, a compaixão, o amor e tudo é virtude do amor, né? Compaixão, empatia, alteridade, misericórdia, generosidade, tudo isso deriva do amor, né? São demonstrações do amor. Então, quando a gente mais ama, mais a gente denuncia o pecado no outro, sem falar nada, só em viver aquilo. Isso que mais incomoda. Então, o que mais incomodava o Império Romano e toda a história era os cristãos amarem Deus. Amor. A gente vai falar isso em João, que é o apóstolo, o discípulo do amor, lá no capítulo 13, verso 35 de João, ele disse: olha, que a marca, aliás, Jesus disse, né? Ele relatou, Jesus que fala isso. E Jesus disse assim: ó, a marca de que vocês são meus discípulos é se vocês amarem uns aos outros. Isso é a marca. Não é se vocês moralmente são melhores do que os outros. Não é porque vocês têm a religião certa. Não é porque vocês não têm imagens. Não é porque vocês não estão afundados no pecado. Não é por isso. A diferença maior não é essa. A diferença entre os filhos de Deus e os que não. Inclusive João fala nas epístolas isso, muito forte, né? Na primeira epístola, parece que os 5 capítulos da primeira epístola é isso. Amor. Quem ama é de Deus. Quem não ama é do diabo. Ele fala não é de Deus, é do diabo. Quem ama está na luz, quem não ama está em trevas. Quem diz que ama a Deus, mas aborrece o seu próximo, é mentiroso. Não conhece o Evangelho, não está na luz, está em trevas. Se alguém diz que ama e vê um irmão necessitado e tendo bens, podendo socorrer, encerra o coração, como estava nele o amor de Deus? Amados, não amemos somente de palavra nem de língua, mas por obra e verdade. E ele vai, assim, o negócio é duro, irmão, é amor. O Evangelho é amor. E o que é amor? Serviço. Isso a gente denuncia o pecado, né? Então Jesus disse assim: vocês vencem o mal, sabe como? Com bem, né? Perseguiu? Ora, falou mal de vocês? Fala bem. Falou para você, tem que ir 1 milha comigo. Poxa, uma só? Isso não. Se eu fizer só isso, eu sou um servo inútil, porque foi me exigido somente o que era para fazer. Eu vou além disso. Eu faço além disso. Eu surpreendo o inimigo, porque ele me castigou de ser pouco isso aqui. Eu vou te mostrar o que eu faço no poder do Espírito Santo. O bem sempre é muito mais poderoso do que as trevas e o poder das trevas. O próprio João disse na sua epístola, agora não vou lembrar, acho que capítulo... Ih, Jesus! Capítulo... Vamos lá, irmão.
Eu quero achar esse versículo agora. Fiquei aqui coisado. Porque, rapaz, eu sabia esse versículo assim, de memória, e agora me fugiu. Jesus, capítulo 3 de 1 João, né? Eu acho que é esse. Que diz o seguinte, o texto: o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. Vocês lembram desse texto, não? Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Como que Jesus desfez as obras do diabo? Amando, irmãos. Amando. Ele desfez as obras do diabo. O amor é o poder mais eficaz que Deus usa. E aliás, é o único. Esse negócio assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não sei onde achar esse negócio na Bíblia. A gente não fala isso aí, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. A gente não tem essa conversa? Eu queria saber onde que acharam esse texto na Bíblia, essa ideia, esse conceito. Se Paulo vai dizer em 1 Coríntios que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que ele morreu por todos. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Visto que todos morreram e nós vivemos por aquele que por nós morreu e ressuscitou. É o amor que nos constrange, é o amor que nos atrai. Jesus só chama pessoas para o discipulado e para a salvação através do amor. Eu, André, desconheço outro meio. 1 Coríntios, qual foi? Marão, vamos ver lá? Eu estou meio ruim hoje de referência, né, Marão? Então vamos lá, eu acho que é o 2 Coríntios, eu lembro. Capítulo 5, versículo de número 14 e 15. 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 14 ao 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Acho que foi isso inclusive que eu disse, né? Na íntegra. Olha só, amados. Então é isso que Lucas enfatiza, que Jesus, ele tanto enfatiza nos evangelhos, né? Essa questão do discipulado. Nós precisamos ser ensinados, amados. Tem uma coisa que a gente não nasce sabendo, é amar. Não, nós não sabemos amar. A gente precisa ser ensinado. O que a gente nasce sabendo é odiar. Aí a gente nasce sabendo. Há uma fúria na criancinha, né? Ora, diga às mães a respeito dos filhos. Aí, ó. Fala, Deus. Não? O menino egoísta tem que trabalhar o egoísmo, porque não quer dividir o brinquedinho dele com o outro. Ele tem um monte, o outro não tem nenhum. Quem ensina, né? Já desde pequeno quer picar o dente. Quem é que ensina aquela criança a tentar se esquivar da sua responsabilidade, escondendo o Senhor e dizendo: não fui eu, não fui eu? Quem é que ensina isso, irmãos? Quem é que ensina a ira para a criança? Né? Agredindo a outra, querendo tomar as coisas da outra. Quem é que ensina? O egoísmo para a criança, o ódio para a criança, a hipocrisia para a criança, no sentido de não fui eu, se esconder. Quem é que ensina isso? É da natureza, irmão, desse ser humano que não ama. E as mães, tadinhas, novinhas, primeiro filho, olha para o pai e diz assim: essa criança me ama. 2 dias de recém-nascido, a criancinha assim, me ama, ela me ama. Ama nada, inocente. Ela é interesseira. Ela gosta de você porque tem um peito, porque tem um leite saindo, porque tem um calor e uma segurança. Sério, não estou brincando, não é? Porque no peito de qualquer uma outra mulher que tivesse leite, que tivesse calor, que ela tivesse sido trocada, estava de boa. Quer saber da mãe coisa nenhuma, meu irmão? Ser humano, interesseiro. Nós precisamos ser ensinados a amar. Ensinar. Isso vem só pelo discipulado, ensinados a amar. É o ensino mais desafiador que nós temos na nossa vida, é amar.
Nós nascemos, nós vivemos e nós morreremos sem saber de fato o que é amar. Agora, como que a gente tem evidências que Jesus está trabalhando na nossa vida? Quando nós procuramos de alguma maneira servir as outras pessoas, perdoar aquele que nos ofendeu, caminhar com essas pessoas, né? Aí Jesus vai dizendo: quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Renúncia de si mesmo. Jesus não está falando de anulação do eu, não é isso. Nós não podemos nos anular como ser humano na dignidade. Paulo ele vai dizer em Coríntios, 1 Coríntios: vocês foram comprados por bom preço, não se faça novamente escravo dos homens. Então a dignidade do ser humano nós não podemos jamais perder. Não é nesse sentido de anulação, não é isso que Jesus está falando, não é isso que o Evangelho ensina quando diz da renúncia. Não é a anulação do eu, mas é a renúncia daquilo que pertence ao nosso ego, o egoísmo prejudicial, o egoísmo que nos faz pessoas que olham para o seu umbigo e acham que todo mundo tem que servi-la e que ela não pode tomar prejuízo em coisa alguma, em momento algum, a respeito de nada. Não, Paulo inclusive vai ensinar lá em 1 Coríntios capítulo 6, sofre o dano. Vocês querem processar toda vez? Não, toma satisfação toda vez, sofre o dano, não é? Ó, nas questões pessoais aqui Paulo está tratando, tá? Ele não está falando de questões, por exemplo, um irmão que ele é patrão e o outro é empregado, uma questão trabalhista, regime CLT e o patrão quer prejuízo. Não é nesse sentido, são questões pessoais, tá certo? E aí a gente percebe que nós podemos e nós identificamos que Jesus está trabalhando na nossa vida, nos ensinando a amar quando a gente imita Jesus, né? Servindo as outras pessoas, fazendo bem às outras pessoas. É um equilíbrio que a gente precisa ter na vida. Paulo vai dizer a Timóteo, acho que na primeira carta a Timóteo, vai dizer assim: olha, ninguém despreze a tua mocidade, né? Você não seja desprezado assim também, não é assim não, irmãos. Há um equilíbrio entre nós renunciarmos e servirmos, mas uma dignidade humana. Preciso entender isso. Precisa achar um ponto de equilíbrio aqui, né? Então o discipulado é isso que Jesus ensina na sua vida, e em Lucas isso é muito evidente. É esse discipulado, é esse homem perfeito, é esse homem sem pecado, é esse homem sábio que o grego buscava, o homem sábio com sabedoria. E a sabedoria de Deus é essa, né? A sabedoria de Deus não é a astúcia do homem. Na nossa terra diz homem sabido, não é esse sabido, não é esse que ele tenta levar vantagem em tudo, não. É o homem que usa sabedoria. Qual é o princípio da sabedoria que está em Provérbios, que vocês sabem? Uma pergunta que eu fiz agora. O princípio da sabedoria é? Não lembram? Não? Não? Vocês estão com medo de falar alguma coisa errada. É aqui o lugar de errar, irmão. Aqui está certo, sala de aula. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é isso? O que é sabedoria? É o temor ao Senhor. E o que é temor ao Senhor? Reverência ao Senhor. Respeitá-lo como Criador naquilo que Ele estabeleceu como padrão e ser imitado o seu caráter. Como Deus é poderoso, como Deus é Criador, como Deus é soberano, Senhor de tudo e de todos, não é? Mesmo sendo tudo isso, o que Ele fez? Escolheu se esvaziar de tudo isso. Entrou num corpinho de um neném. Olha que interessante. Deus, você já imaginaram um negócio desse? Isso está lá em Lucas, nos primeiros capítulos, capítulo 2. Jesus é o próprio Deus. Imagina Deus, o Criador, irmãos, o Criador de toda essa bagaça toda aqui e de tudo mais que a gente nem tem conhecimento, nem a NASA tem. Imagina, esse Criador, Ele decidiu se humilhar. Onde começa a humilhação de Deus, de Jesus? Quando Ele se esvazia da sua glória e entra lá no ventre de uma mulher simples, uma jovenzinha, adolescente. Hoje a gente coloca como adolescente, né? Maria tinha entre 14 e 17 anos no máximo, quando se achou, né, gestante de Jesus, né? Engravidada pelo Espírito Santo. 14, 15 aninhos, no máximo 17, no máximo, não tinha mais que isso. Estava lá, uma mulher simples, o Josézinho lá simples, numa manjedoura, não veio nos palácios, não tocou trombeta, né? Estava lá, nasceu num lugar, numa estrebaria, onde os animais estavam por ali. Um nascimento muito simples, sem pompa, sem festa, sem alarde, sem nada. Estava lá, o próprio Deus se sujeitou
a um recém-nascido frágil, dependente daqueles dois seres humanos, para continuar a sua vida. Olha, irmãos, veja bem, estamos falando de Deus. E ele cresce, dependendo da alimentação desses pais, da educação desses pais, dependendo do cuidado deles, como uma criança frágil, que não podia se defender. Deus se sujeitou a isso, aprendeu pela obediência, diz Hebreus, como filho, aprendeu pela obediência. Olha, teve que ler os livros de Moisés, teve que ler os profetas, teve que aprender, irmãos. Já pensou num negócio desse? Jesus, 12 anos de idade, já na consciência de quem ele era, de quem era o pai, de qual era a sua missão na sua vida. Com 12 anos era um homem maduro. Com 30 anos, um homem completo. Não tinha o que fazer mais para que Jesus evoluísse como um ser humano. Era um homem perfeito com 30 anos de idade. Maduro com 12, perfeito com 30. Dá para imaginar um negócio desse? Tendo todo o poder na sua mão e fazendo bem a todo mundo, só recebendo mal, incompreensão, o trabalho doido que deu aqueles 12 homens. Jesus se engajou no discipulado, 3 anos e meio, dia e noite literalmente, irmãos. Nós estamos falando aqui dia e noite. Jesus dormia com esses homens, acordava com esses homens, andava com esses homens, 3 anos e meio, 24 horas por dia, todos os dias, ensinando, perseverando, orando por eles, aquela coisa toda. O final das contas, quando vai ser crucificado, um se mata, 9 abandona, o outro trai. Meu pai amado, está pensando que é fácil discipulado, irmão? Né? E quando vão prender Jesus na madrugada, não se fazia isso com condenado nenhum. Olha só, aquela multidão, e aí vai o Pedrão, disse: vou defender Jesus, saca a espada, irmão. Jesus já tinha dito: espada vocês não mandam mais não, mas ele estava com a espadona lá ainda. Sacou a espada, mirou no meio da moleira do homem. É assim que ele é ruim. Cara sanguíneo, à noite, descontrolado, não acerta nunca o pau da venta de ninguém, né? Pedro ia cortar no meio aquele homem. Aí dá aquele alvoroço todo, passa a espada, pega de banda, corta a orelha. Jesus assim abaixa. Irmãos, presta atenção nesse relato que é muito interessante. O Malco, que não tinha nada a ver com nada, era um servo de um soldado lá. Ele foi obrigado a ir perseguir Jesus. Ele nem queria ir, foi obrigado, foi lhe dada a ordem. Aí corta a orelha. O homem devia estar com raiva de Jesus, com raiva do seu superior, com raiva de todo mundo. Aí Jesus assim, ele procurando no meio da noite assim, ó, a orelha, cadê a orelha, irmão? Foi decepada. Daqui a pouco ele sente uma mão assim, ó, como concha, assim, ó, colocando de novo a orelha no lugar e restaurando a sua orelha de uma forma milagrosa. Está aqui, mal. Esses discípulos não entendem, mas agora você vai começar a ouvir o Evangelho pela minha atitude. E coloca aqui e fala: Pedro, põe a espada aí. O homem que vive pela espada morre pela espada. Vocês vieram me buscar? Todo mundo cai assim por terra. E ele diz assim: Pedro, se eu quisesse, agora eu rogaria ao Pai, e ele mandaria aqui 72 mil anjos. Poder eu tenho, Pedro. Eu não vivo pelo poder, eu não me relaciono pelo meu poder com vocês, é pelo amor. Se não é pelo amor que esse povo vai me seguir, não será pelo meu poder que eu vou colocar todos de joelho. Não será. Que poder eu tenho de sobra, Pedro. Ainda na condição de humano, pela intercessão e a comunhão que eu tenho com o Pai, ele dispensaria agora 72 mil anjos, irmãos. Um anjo, em uma noite, matou 185 mil soldados, um anjo. 72 mil anjos. O que vocês acham que ele vai fazer aqui no negócio? No mundo, destruir o mundo, a galáxia, não estou brincando, né? Então o poder ele tinha, ele agiu pelo poder? Não, isso é pelo amor. Vocês vieram me buscar, mas vocês vêm me buscar como um qualquer? Eu falei abertamente para vocês, eu nunca escondi nada, né? E tu, Judas, com um beijo vem trair o filho do homem? Foi isso que eu ensinei para vocês. Ô irmãos, e diante lá dos juízes, lá dos sacerdotes, tudo mais. E um batia na cara dele, e outro não sei o quê. E Jesus, sem abrir a sua boca, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. E aqueles soldados zombando, colocou a coroa de espinhos,
pegou uma madeira, deu na cabeça de Jesus, que fincou no crânio dele aqueles espinhos longos, né? Cuspindo na cara dele, batendo na cara dele. Irmãos, levaram Jesus, e a gente chega nessa cena que a gente leu do Lucas 23. Levaram ele a madrugada toda, apanhando, sem dormir, com fome, sendo julgado injustamente. Olha só, pega a sua cruz, Jesus, e vai o caminho do Gólgota. Cai de tão fraco que estava, tão flagelado que estava, cheio de sangue, hematoma, aquela multidão dizendo: crucifica-o, crucifica. E ele é colocado então naquela cruz. Veja bem, então aqueles soldados pegam as mãos dele. Aquela cruz era para Barrabás. Em relação a Barrabás, Jesus era um homem menor na estatura, só que a cruz era confeccionada para o condenado, e os furos eram feitos antecipadamente no patíbulo, que era a cruz que era a madeira vertical, porque a horizontal, porque a vertical já estava lá no lugar. Jesus não leva aquela cruz toda como a gente, né? Não, é só a parte aqui, ó, mais ou menos uns 40 a 60 quilos ele está levando. A que estava lá era a haste, né, vertical. E aí chega lá então, coloca Jesus aqui, tinha um furo na madeira para facilitar. Um cravo é colocado aqui, ó, na junta aqui, ó, e atravessa para entrar mais facilmente. Quando vão colocar o braço de Jesus no outro, o buraco está mais para lá. E Barrabás era maior, era um homem exato. O que fizeram? Amarraram uma corda aqui, ó, e puxaram Jesus assim para esticá-lo. O salmo se cumpre nessa hora, dizendo assim: todas as minhas juntas se desconjuntaram, esticaram Jesus, e as juntas foram saindo assim, ó, esticaram ele, e ele naquela condição. Eu nem quero descrever toda a crucificação, porque é um negócio horrível, e Jesus olhando para todo mundo ali, e os dois ladrões, diz Mateus diz que os dois começaram a zombar, zombando, os dois, né, amaldiçoando Jesus, aquela coisa toda, e os outros falando lá: e aí, médico, cura-te a ti mesmo, desce daí, tu não é filho de Deus? Olha, irmão. E aí Jesus disse assim: pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Olha que coisa interessante. Aí um ladrão começou a observar Jesus. Os dois zombavam, diz Mateus. Acho que é Lucas depois que vai falar que um falou assim para o outro: senhor rapaz, fica quieto você, nós estamos aqui porque merecemos, mas isso não fez mal nenhum. Por que ele chegou à conclusão? Porque se os dois estavam a princípio lá zombando de Jesus, porque ele ficou observando a atitude de Jesus. Não é possível. Todo crucificado, irmão, pragueja contra aqueles homens. O sofrimento é muito, todos eles. Ele observou: esse aqui é diferente. Não é possível, esse aí deve ser rei, deve ter um reino mesmo. Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino? Jesus olha assim, ó, ele ergue a cabeça, assim, faz uma força e olha, assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. O primeiro ex-ladrão a entrar com Jesus, inaugurar esse paraíso. Que coisa linda, né? Jesus na cruz, com seu comportamento, ganhou aquele camarada, porque ele observou: esse aí é diferente. Jesus é diferente, não é igual a nenhum, ele é diferente. E aí o Evangelho começa de Lucas a relatar tudo isso que Jesus fez. Não só fez, não só ensinou, melhor dizendo, mas começou a fazer, a praticar. Esse é o ensino que Lucas deixa no seu Evangelho, um relato da vida de Jesus. O amor, compaixão, o exemplo, né? A vida de serviço, de perdão, de intercessão, de perseverança, de paciência, ensinando, nunca desistiu de ensinar, nunca. Aqueles homens não aprenderam, mas ele não desistiu de ensinar. E é o que a gente deve fazer. E é o que eu estou tentando fazer há 20 anos, quase que ininterruptamente, tentando ensinar aquilo que Jesus me ensina também. 20 anos. Olha que eu tenho encontrado dificuldades, hein? Em muitos sentidos que vocês têm imaginado. Mas se o meu Jesus não desistiu de ensinar, imagina eu. Continuarei ensinando o resto da vida, enquanto Deus me der fôlego, graça, inteligência, sabedoria, intelecto, disposição, ânimo na alma, vida e pessoas para me ouvir. Continuarei, né? Esse é o ensino que Jesus deixa a respeito da importância do discipulado e que a gente precisa seguir isso. Porque se Jesus, ele ensinou pelo exemplo, o que a gente vai fazer, irmãos, se não imitá-lo?
E o que nós estamos fazendo nas nossas igrejas? E quando a gente vai lidar com pessoas, o que a gente está fazendo se não ensinar? Como que a gente está conduzindo as pessoas ao Evangelho? De que forma? Qual é a nossa proposta de Evangelho para essas pessoas? O que a gente tem explicado a respeito de Evangelho? Ô André, mas se eu for duro desse jeito, é possível que a maioria não vai aceitar não. Não tem problema. Porque se aceitar e sem entender, não é o que Jesus quer. E tem mais um, irmão. Evangelho é para poucos, não é para todo mundo. No sentido que a grande maioria da humanidade rejeitará o Evangelho. A grande maioria da humanidade. Entrará no céu uma parcela mínima da humanidade. Vocês sabiam disso? Pega esses 45 milhões de evangélicos que nós temos no Brasil. Vocês acham, irmão, que a maioria é discípulo de Jesus mesmo? É lógico que eu não tenho nem como mensurar no sentido da porcentagem. Mas pela nossa vivência, pela nossa convivência, por esses 20 anos no trâmite de igrejas evangélicas e com contato com centenas e até milhares de pessoas, rapaz, é desanimador. Minha preocupação maior é, e aí, será que eu estou nesse meio, nesse bolo? Né? Mas é a minoria, amados. A classe aqui, ó, aí as cadeiras, são mais as que estão cheias ou mais as que estão vazias? Né? Nós já tivemos uma classe dessa cheia que não cabia. Perseveraram? Será que o professor era ruim? Possivelmente, pode ter sido isso também. Né? Não descarta essa possibilidade. Né? O professor não ser assim tão didático, tão bíblico, não ter tanta graça. Não dá graça, ouvir esse homem não vale a pena não. Mas será que em todos os casos é isso? Que há essa condição? Eu tenho constatado que na maioria das vezes não. Não é que eu estou dizendo que eu sou o melhor professor do mundo, mas a gente sabe, né, do desinteresse pelo aprendizado, pelo discipulado, por caminhar junto, por querer saber mais de Deus. A gente sabe do engajamento que falta na vida da maioria dos nossos irmãos. Ora, nossas igrejas, amados, não é difícil a gente propor alguma coisa que seja assim, para um discipulado, uma coisa séria. Agora, oba, festa, bagunça de Jeová, né? Festividade, que é o que a gente mais. Eu não sei que tanta gente festeja. Eu, sinceramente, né? Tem igreja aí que é festa das irmãs, festa dos varões, festa dos jovens, festa dos adolescentes, é festa das crianças, é festa do coral, é festa da banda, é festa do que mais aí? Tem festa de tudo quanto é coisa. É festa do templo, também faz bolo do templo, as paredes faz bolo. É festa para todo lado, festa. Eu não sou contra a festa não, inclusive o povo de Israel tinha 7 festas anuais. Povo que gosta de festejar, mas a gente percebe que tem muitas coisas que não tem sentido, que não tem proveito, que não edifica, que não leva ninguém a nada, que coisa vazia, irmão, sabe? É que é alvoroço. Oi? O que fala? As músicas eram como barulhos ensurdecedores, né? O estrépito, aquilo que vocês oferecem como sacrifício, para mim isso aí está me incomodando, Deus falando. Então veja bem, eu não sou contra nada dessas coisas, desde o que tenha um significado, desde que tenha uma continuidade, desde o que não acabe depois de 3 dias, sexta, sábado, domingo, segunda-feira murchou, apagou. Que fogo era esse? O que aconteceu com aquele povo que há 2 meses atrás estava ensaiando em horários fora da programação, porque e estava se engajando e ajudando e aquela coisa toda? O que aconteceu com esse povo? Trabalharam 2 meses por 3 dias e o resto do ano? Cadê esses grupos, irmãos, que trabalham sozinhos e não ajudam um ao outro? Isso mais revela o nosso pecado, a nossa divisão, o nosso egoísmo, o nosso partidarismo do que a nossa comunhão, não é? Essas coisas revelam muito mais quem nós somos, como um corpo fragmentado, como uma igreja que cada um labuta e se esforça para si. O egoísmo é revelado, coisas vazias. Cadê o arrependimento? Cadê as pessoas melhoradas? Agora conta as bênçãos materiais, principalmente as materiais e as materiais. Essas são as bênçãos que a gente vê em muitos relatos e tal. Então assim, o discipulado é de fato que a gente siga Jesus, irmãos, que a gente aprenda de Cristo, que a gente entenda que a vida do Evangelho ela é completa apesar das lutas, das dificuldades. Aí sim, a gente vai ser um cristão
que lide melhor com essas angústias, com essas tristezas, com essas lutas. Vai ser fácil? Não vai ser. Mas a gente vai ter mais recursos, mais condição e viveremos de uma maneira mais adequada diante de Deus na comunhão. Não questionando Deus, Ele me abandonou, Deus não me ama, e o diabo soprando, você é pecador, lazarento, desgraçado, você está aí porque não dá o dízimo, porque não ora bastante, porque não vai muito à igreja. A gente fica nessas paranoias, esse crente paranoico, não entende o processo, não entende toda essa ação de Deus resgatando a humanidade. Não entende esse ambiente que é de pecado e é duro para nós, para servir a Deus esse negócio. E o sofrimento para nós não é estranho. 1 Pedro capítulo 4, verso 12, 13 e 14. Isso aqui é para vocês, dá tempo de achar. 1 Pedro capítulo 4, verso 12, 13 e 14. Já falei isso para vocês diversas vezes, esse texto. Falarei de novo, com o maior prazer do mundo. Amados, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Se pelo nome de Cristo vocês são vituperados, bem-aventurados vocês sois, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Olha só, não estranhe a ardente prova que há de vir sobre vocês, como se coisa estranha vos acontecesse. Não, amados, isso não é coisa estranha. Quanto mais o sofrimento se abate na nossa vida, mais consolo de Deus nós temos. É o Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por que vem pela manhã a alegria? E porque é bem-aventurado em Mateus, que Jesus diz, aquele que chora é por causa do choro, do sofrimento, é por causa do consolo, por causa da graça de Deus, por causa de conhecermos mais a Deus, pelo sofrimento que passamos, quando entendemos esse sofrimento, experimentamos o amor de Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Oh, aleluia! Deus do céu, os pentecostais não vieram hoje, Jesus, que pena! Que pena, viu, meu irmão? Os pentecostais não chegaram, faltaram. A Cláudia, o Bruno e o Washington, só ficaram os tradicionais. Eu me esforçando aqui, buscando a presença de Deus aqui, no meu coração, expondo a palavra de Deus, meus irmãos aqui. Não dá nem um ai, aleluia! Eu, ai, aleluia! Ai, aleluia! Queridos, Evangelho traz para nós, e é por isso que os evangelhos devem ser ensinados. Eu não digo mais do que qualquer outra parte da Bíblia do Novo Testamento, mas é preciso ensiná-lo, é preciso abordar, expor, pregar. Eu estou falando dos evangelhos que nós temos estudado, Mateus, Marcos, Lucas, João, porque eles trazem, irmãos, toda essa realidade e esse caminhar do nosso Senhor Jesus Cristo em 3 anos e meio da sua vida, expondo, falando. Os evangelhos mostram para nós quem foi Jesus, quem é Jesus, o que ele ensinou e o que acontece com pessoas que têm contato com ele, para que a gente não se admire e para que a gente inclusive avalie quem dessas multidões somos nós que seguem Jesus. Tinha os curiosos, né? Tinha os curiosos, tinha os que queriam perseguir Jesus e tinha aqueles de fato que entenderam quem Jesus era. Quem somos nós? Que multidão que a gente participa? Os evangelhos nós mostramos para nós. Os evangelhos estudados, pregados, irmãos, nossa, que coisa linda. Como é bom a gente estudar esses 4 livros. Como é bom, como um negócio assim alimenta, sabe? A gente está vendo lá o cenário de Jesus, os ensinos de Cristo, a sua fala. Tem até algumas Bíblias que tem as partes que Jesus fala em vermelho, né? Tem, já viu? As falas de Jesus assim, ó. Aqui em James tem. Eu não sei se é todas que tem. Tem, Isso. Jesus falando, as falas diretas de Jesus, irmão. Não que todo o restante da Bíblia não tenha o mesmo efeito, mas Jesus falando assim, sabe? As frases saíram da boca dele, coisa assim poderosa, não é? A gente tem que ler a Bíblia e desejar conhecer esses evangelhos mais inclusive do que as outras partes da Bíblia. Sabe por quê? Porque dos evangelhos é que deriva todos os outros ensinos, e só faz sentido a partir de Jesus nos evangelhos. Vocês querem perguntar alguma coisa fácil, rápido? Não?